para poder trazer a palavra de Deus e ser um canal de bênção para a sua vida. Minha gratidão ao bispo, por sinal tem um bonito nome, não é? Pelo desvelo, carinho, sempre que me é dispensado aqui. A irmã Leninha também, que como nos atende bem aqui, aos irmãos, Socorro de Obreiros. Deus conceda a cada um de vocês um 2012 de ressurreição. Amém. Eu havia conversado com a serva do Senhor sobre, já no final do mês de janeiro, estar dirigindo uma congregação de nosso ministério, e acabou que surgiu um problema muito grave em uma das congregações. O pastor veio falar comigo, e esse é o segundo domingo que eu já estou nessa igreja, pastoreando, e agora era para me estar lá hoje, mas devido a um compromisso eu deixei o obreiro lá e vim aqui. Essa mensagem eu recebi de Deus para você hoje, e ela foi logo no início do ano, irmãos. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus escrito por Lucas, no capítulo de número 24, a partir do versículo de número 28. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, no capítulo de número 24 e o versículo de número 28. Quando você procura, no término desse trabalho vai estar lá mais uma vez à disposição dos irmãos o meu material, tanto em DVD, CD, apostila, e trouxe alguns desenhos infantis também, do Velho e do Novo Testamento. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 24, verso 28, que achou, diga amém. Amém. Está escrito: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E entrou para ficar com eles. E entrou para ficar com eles. Repita comigo. E entrou para ficar com eles. Verso 30 diz assim: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, ele lhe deu. E abriram-se-lhes os olhos e conheceram, e ele desapareceu-se-lhes. E disseram um para os outros: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela: Jesus entrou para ficar. Jesus entrou para ficar. Queridos, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a principal doutrina do Novo Testamento. Sem ela, o cristianismo seria impossível. A ressurreição de Jesus Cristo não consiste simplesmente no mero fato dele ter voltado à vida e de se ter reunido nele corpo, alma e espírito. Porque na epístola que Paulo escreveu, ou na carta que Paulo escreveu aos irmãos de Colossenses, a Bíblia nos diz que ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primogênito dentre os que dormem.
dormem. Jesus, ele se tornou um espírito vivificante. E a ressurreição de Jesus Cristo é a causa da nossa regeneração, justificação e ressurreição final. Há diversas teorias que têm sido propostas para tentar explicar o fato do túmulo estar vazio. A primeira teoria é conhecida como a teoria do desfalecimento. Esta teoria tem como explicação ou sugere que Jesus não estava realmente morto quando o sepultaram. Ele apenas parecia estar morto, porém mais tarde ele reviveu no túmulo. A segunda teoria que tenta explicar acerca do túmulo vazio é a teoria da sepultura errada. Esta afirma que todos, tanto amigos como inimigos, tinham esquecido onde haviam sepultado Jesus. E agora onde ele estava, portanto, estavam olhando para uma sepultura na qual nenhum corpo havia sido colocado. A terceira teoria é a teoria do roubo, onde alguns pensam que os discípulos de Jesus roubaram o corpo e mais tarde declararam que ele havia ressuscitado. A quarta teoria é a teoria da alucinação. Esta noção explica em que os discípulos, perturbados emocionalmente depois da morte de Jesus, apenas pensavam tê-lo visto. Todavia, o texto em que nós lemos é um texto que fala acerca de um domingo de ressurreição, onde os discípulos estavam com medo, onde os discípulos estavam eufóricos, onde de repente muitos haviam se levantado e por último, há dois discípulos no caminho de Emaús, que era uma aldeia que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, e eles vão tendo um diálogo, e o diálogo que eles têm é um diálogo de frustração, de decepção, de tristeza, e isto não porque Jesus não havia ressuscitado, porque Jesus já havia ressuscitado, havia aparecido às mulheres, havia aparecido a alguns discípulos, mas não a eles. Eles estão numa caminhada contrária, indo a Emaús, de Jerusalém, lugar da vitória, para a aldeia de Emaús. E a conversa e o diálogo é um diálogo triste. Jesus nos enganou, fomos enganados porque ele prometeu ressuscitar, e até agora não vimos nada acontecendo. Às vezes, o que Deus tem falado para você, você não viu acontecendo, mas o projeto já aconteceu, e você vai ver realizado, cumprido o projeto de Deus para você esse ano, o projeto de Deus para a sua família este ano. A Bíblia diz que Jesus entra no meio do caminho, juntamente com eles, e começa a fazer-lhes algumas perguntas. Jesus pergunta: quais são as últimas notícias? Quais são as novas? O que está acontecendo e por que estás triste? Jesus logo faz uma pergunta e traz um diagnóstico preciso. Eu quero saber, eu preciso ouvir da sua boca o que está acontecendo, porque eu sei que vocês estão tristes. Eles olham para Jesus e dizem: você porventura é o único peregrino que anda por aqui, não sabe o que tem acontecido acerca do Cristo que havia falado que iria padecer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria? Todavia parece que isto não aconteceu. Jesus olha para eles e diz: honestos, tardos de coração, para crer tudo acerca que os profetas lhe disseram. Não convinha que o Cristo padecesse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse. A Bíblia diz que Jesus começa a explicar acerca da lei de Moisés, que dizia acerca do que haveria de acontecer com o Messias, com o Cristo. E então a Bíblia diz que o coração deles começa a arder, não somente quando Jesus fala, mas quando ele começa a explanar a palavra do Senhor. Meu irmão, todo sentimento de derrota, de frustração e de decepção, ele
constrangem a Jesus dizendo: já é tarde, estamos cansados, faz uma coisa, fica conosco aqui. E diz a Bíblia Sagrada: e entrou Jesus para ficar com eles. Meu irmão, isso é extraordinário. E entrou para ficar com eles. E entrou para ficar com eles. O que acontece quando Jesus entra para ficar conosco? O que acontece quando Jesus entra para ficar conosco? Este ano, Jesus entrou para ficar com você. 4 coisas acontecem quando Jesus entra para ficar conosco. Primeiro, Ele proporciona a comunhão. Veja o verso de número 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e
Mas Jesus está dizendo: este é o ano da comunhão. Como eu tenho saudade daquele tempo da vovó, em que no domingo se fazia aquela macarronada, era todo mundo sentado à roda da mesa. Hoje um na hora do almoço está na cozinha, outro está na sala, outro está no quarto. Mas esse ano é o ano de Deus dizer para você: é o tempo da comunhão. Porque onde há comunhão, eu ordeno a bênção, eu derramo azeite, eu opero milagre, meu irmão. Esse é o ano da sua família se unir. Por quê? Porque grandes são os projetos de Deus para você esse ano. Este é o ano da ressurreição. Só se ressuscita aquilo que morreu. Talvez projetos, sonhos que você deixou na gaveta, o Senhor te traz essa noite para dizer a você: tire os projetos da gaveta, porque este ano vão se tornar realidade. Vão se tornar realidade. Pastor, qual é a garantia que os meus sonhos vão se ressuscitar? Jesus entrou para ficar, para ser feita novamente. O que acontece quando Jesus entra na nossa vida para ficar? Ele proporciona uma nova visão. Verso de número 31 nos diz: abriram-se-lhes os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. João 9, a Bíblia Sagrada nos diz acerca de um cego de nascença, onde os judeus incrédulos interrogaram o pai e depois o próprio cego. Todavia o moço disse: se Jesus é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego, mas hoje eu estou vendo. Aquele cego não se preocupou com o conceito de que tinham de Jesus. Ele estava convicto de uma coisa: Jesus abriu os meus olhos e hoje eu estou vendo. Aqui eu aprendo uma grande lição: só anda e vive em trevas quem quer, porque Jesus proporciona visão a todos aqueles que o buscam. Talvez a tua visão em relação aos projetos de Deus, em relação aos teus próprios projetos, está turva. Você não tem conseguido direcionar uma visão diretiva. Todavia hoje Deus vai abrir os seus olhos não para os seus projetos, mas para os projetos que Ele tem para você. Os seus projetos diante dos projetos dele é pequeno, são pequenos, mas os projetos dele é grande. Ele vai abrir os seus olhos carnais e espirituais também, para que você veja os planos e os projetos dele para a sua vida. Não importa o que digam de você, ou o que digam acerca de Jesus, só Ele pode lhe dar visão. Está sem visão para a sua vida? Jesus quer te curar esta noite. Em Marcos capítulo 8, do verso 22 ao verso 26, Jesus cura um cego em Betsaida, dando-lhe ou tocando-lhe 2 vezes em sua visão. O que eu entendo é que Jesus está disposto a tocar em seus olhos quantas vezes for necessária para lhe conceder visão. Todos nós precisamos de um toque especial de Jesus
não trabalha sobre uma circunstância. Deus trabalha sobre uma promessa. Repita comigo: Deus não trabalha sobre uma circunstância. Deus trabalha sobre uma promessa. A Bíblia diz em Provérbios que com o tardar do cumprimento da promessa o coração adoece e enfraquece, mas a árvore de vida deseja cumprir. Provérbios 13:15. Às vezes, com o passar do tempo, a nossa visão vai ficando embaraçada, vamos perdendo o foco, perdendo as metas, os objetivos, e às vezes nos esquecemos que as promessas de Deus não estão condicionadas ao nosso tempo. Eles achavam que as promessas de Deus estavam condicionadas a um tempo, cronos humano limitado. Não, as promessas de Deus não estão condicionadas ao nosso tempo, elas estão condicionadas ao tempo de Deus. Jesus diz aos discípulos em Mateus: passemos para o outro lado. A Bíblia diz que começaram bem, mas no meio do caminho veio a tempestade. Logo os discípulos vão acordar Jesus, que está dormindo, e perguntam: não te se dá que pereçamos? Qual foi a promessa de Jesus? Passemos para o outro lado. Meu irmão, este ano vai ter tempestades. Se lembre que elas são inesperadas, surpreendentes, perigosas, inadministráveis, mas tenha uma certeza, elas são passageiras, elas vão passar. Sabe por que vai passar? Porque quem falou para você foi Jesus: passemos para o outro lado, passemos para o outro lado. Não olhe a tempestade borrascosa, não olhe as lutas que vão se levantar. Lembre-se e guarde a promessa de Deus no seu coração. Para o outro lado, para o outro lado, para o outro lado. Meu irmão, você não vai parar no meio do caminho este ano, não vai desistir dos seus projetos. Você vai chegar do outro lado no fim desse ano, adorando, glorificando, bendizendo ao nome do Senhor, dizendo: a minha visão se cumpriu, a visão do Senhor na minha vida se cumpriu, a promessa do Senhor na minha vida se cumpriu. Meu irmão, este ano é o ano dele restaurar a nossa visão. Diga para o seu irmão: a tua visão será ampliada hoje. Sua visão será uma visão diária. Recebo, Jesus. Jesus abriu-lhes os olhos para que vissem. Queridos, tem vitórias próximas a você. Próximas a você. Deixa eu identificar essa revelação que Deus está me dando. Debaixo do seu nariz tem uma grande vitória. Você não tem visto ainda essa vitória, mas o seu ato de fé e obediência a Deus já tem gerado uma grande vitória para você. Gênesis 22, a Bíblia diz que Abraão, ele profetiza para o seu filho, quando ele pergunta: pai, aqui está o altar, está a corda, está o cutelo, está o fogo, está a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão diz no capítulo 22, verso 8: o cordeiro para si Deus proverá. Mas a Bíblia diz no capítulo 22, verso 13, que quando Abraão levantou a sua mão com o cutelo para desferir sobre o seu filho, o anjo do Senhor disse para ele: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que tu temes ao Senhor e é fiel a Ele. A Bíblia diz que o anjo segura a mão de Abraão. Por quê? Porque Abraão não reconheceu a voz do anjo, ele só reconheceu uma voz, a voz do Eterno: suba o monte e entregue o teu filho em sacrifício a mim. Verso 13 traz uma revelação, que quando o anjo diz isto, logo ele desamarra Isaac. E no verso 13 ele vê o que ele profetizou, não. Verso 8 diz que ele profetizou um cordeiro. Mas no verso de número 13 ele vê um carneiro. Como eu posso profetizar um cordeiro e receber um carneiro? O cordeiro fala de um plano
espiritual. Ele libera uma palavra profética, um cordeiro para si Deus proverá. Plano espiritual. O que Abraão estava vendo é uma visão futurística acerca de Cristo morrendo na cruz do Calvário. Abraão foi o primeiro a ver, ao ponto de quando Jesus estava dizendo aos fariseus conhecer Abraão, alguém disse: Abraão veio muito tempo antes de você. Jesus diz: não, Abraão é meu amigo. Por quê? Porque ele viu o meu dia e ele se alegrou. Está tudo impossível, continua crendo, continua obedecendo. Por quê? Porque sobre o que Deus mandou você fazer, não questione, não reclame, apenas obedeça. Porque quando você levantar o cutelo, Deus vai te mostrar não uma bênção espiritual, mas uma bênção material que já está amarrada, preparada para você glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ei, meu irmão, este ano Deus vai abrir os teus olhos. Já tem um carneiro te esperando amarrado. O que é isso, pastor? É uma vitória que Ele já preparou para você, que você ainda não tem visto, que você ainda não tem enxergado. Mas esse ano, quando você levantar o cutelo e dizer: Deus, eu estou aqui para cumprir a tua vontade, Deus vai abrir a sua visão e você vai ver que já está debaixo do teu nariz, não o cordeiro para o sacrifício, mas o carneiro amarrado pelas quatro patas. Meu irmão, é uma vitória grande que Deus já programou para você esse ano. Ouça isso, isso é revelação da palavra. Tem algo grande de Deus reservado, preparado para você e para a sua família. Ninguém da tua casa vai se perder, ninguém da tua família vai se perder. Ele vai se manifestar na hora exata para te dar vitória. Vai haver vitória, milagre lá da sua casa. Pastor, por que a prova? Só para você voltar testificando. Abraão tem uma experiência tremenda lá no monte. Quando ele desce, os seus servos estão tomando conta do jumento. Mas não é fácil obedecer a Deus, mas faz-se necessário. Imagine o velho Abraão levando seu filho Isaque 3 dias da onde eles estavam, 3 dias e 3 noites de caminhada. Velho Abraão calado, apenas obedecendo uma ordem, uma visão que Deus lhe havia dado. Meu irmão, não espere facilidade este ano, mas espere uma coisa: sucesso. Porque quem te garante isso é o Deus que você serve. Diga para o teu irmão: fé é obedecer sem questionar. Fé é obedecer sem questionar. É esta fé que Deus quer nos dar. Uma fé que obedece sem questionar. Quando eu entendo que fé é obedecer sem questionar, as coisas acontecem na minha vida. Eu não preciso pegar o carneiro e amarrar. Deus prepara tudo para a glória do nome dele. Talvez você lutou esse ano que se passou, fez de tudo pela sua força e não aconteceu. Mas deixa Deus preparar tudo para você esse ano. Deixa Deus preparar tudo para você esse ano. Sabe por quê? Porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Em terceiro lugar, quando Jesus entra para ficar, Ele proporciona para nós uma nova caminhada. Veja o verso de número 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Acabaram de chegar, cansados, estava de noite. Ainda assim foram para uma nova caminhada. Qual é a lição que eu aprendo? Que quando Jesus entra em nossa vida, Ele nos move, acaba a paralisia. Se você não vai até as pessoas, Ele movimenta as pessoas até você. Sua vida se torna uma rodovia. É gente chegando de todo lugar e em grandes quantidades.
Meu irmão, você passa a ser o centro das atenções. Uns falam mal de você, outros falam bem, mas você torna-se o centro das conversas. Na igreja, na sua casa, na sua família, no meio dos amigos e no meio de todos. Por quê? Porque quando Jesus entra para ficar, Ele nos dá uma nova caminhada para com Ele. Aleluia. Saíram de Emaús e retornaram para Jerusalém. Este é o ano da ressurreição, onde a sua caminhada será uma caminhada diferente. Pastor, que caminhada diferente é essa? Você saiu de Jerusalém, indo para Emaús, semeando, chorando, às vezes desacreditando que o milagre poderia acontecer. Agora você vai pegar o mesmo caminho que você veio, vai pegar o caminho voltando, colhendo as sementes, colhendo os frutos das sementes que você já semeou na casa do Senhor, na obra do Senhor. Este vai ser o ano de uma grande colheita, de uma colheita abundante. Tudo que você semeou no ano que se passou e não colheu, este vai ser o ano que você vai colher tudo de uma vez. Diga isso para o seu irmão: que você semeou no ano passado e não colheu, não se perdeu, se ajuntou, acumulou para você receber este ano de ressurreição tudo de uma única vez. Aleluia. Jesus faz isso, queridos. Todo dia Ele nos proporciona um caminhar novo e alegre. Depois que se conheceu a Jesus, os caminhos velhos que eram os nossos prediletos ficaram para trás. Se queremos trilhar um caminho diferente, nós vamos trilhar um caminho diferente este ano. E por quê? Porque o apóstolo Paulo nos disse: quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo vive e anda em novidade de vida. Tudo é novo todo dia. Tudo é novo todo dia. Este ano Deus quer fazer novidades no seu viver, trazer novidades na sua casa, trazer novidades na sua família, trazer novidades no seu emprego. Ele quer trazer novidades, um caminhar novo, um caminhar diferente. Porém, o caminho dele nem sempre é o mais fácil, mas é aquele que vai trazer maior honra e glorificação ao nome dele. Deus disse para Moisés: olha, Moisés, tire o meu povo da terra do Egito. Moisés tira, obedece a Deus. Mais de 2 milhões de pessoas juntamente com Moisés. A Bíblia diz que de repente Moisés se depara no beco sem saída, mar vermelho à frente, atrás Faraó e o exército do lado e do outro, montanha, o que impossibilitava a chegada mais rápido. Todavia, Moisés diz, Atos 7:22, instruído em toda a ciência dos egípcios, poderoso em obras e em palavras, olha para os mapas e diz: como pode eu ter chegado aqui nesse beco sem saída? Ele não havia chegado porque queria, mas sim porque Deus direcionou ele por aquele caminho. Deus vai fazer você andar por um caminho de excelência esse ano. Talvez não vai ser o mais fácil, vai ser o mais difícil, mas vai ser aquele que no final vai glorificar e exaltar ao nome dele. A Bíblia diz que o povo passou por um caminho que nunca tinham passado. Passaram por uma avenida que foi inaugurada para eles, para a glória do nome do Senhor. Este ano, se prepare, será um ano de caminhada diferente para você e para a sua família. Eu quero liberar essa palavra profética. Você vai entrar onde você nunca entrou esse ano. Você vai se assentar onde você nunca se assentou este ano. Você vai se deparar com pessoas que jamais
você como o ano que proporciona Hadashah para você e para a sua vida. O ano da ressurreição é o ano em que Deus decide fazer coisas novas. Caminhada nova, Ele libera coisas novas. Sabe por que Deus quer fazer coisas novas em nossa vida e em nossa família? Porque o novo é a única coisa que nos impacta. O ser humano é impactado por coisas novas. Quer um exemplo? Vou te dar. Compra um carro novo, primeira semana vai dar carona para o irmão. Cuidado, irmão, não bate a porta, ele é novo. Passou um mês, você nem lembra mais que o carro é novo, você já quer um outro modelo. O que Deus está trazendo para você é algo inédito. É algo novo para você e para a sua família. Esse algo novo que Ele está liberando, Ele está mandando eu lhe dizer, vai mudar a opinião de muitas pessoas a seu respeito. Segundo, vai mudar o discurso de muitas pessoas a seu respeito. Porque esta vitória não vai somente alegrar o seu coração. Esta vitória não vai somente beneficiar você, mas vai beneficiar a tua família, tua parentela, vai beneficiar outras pessoas. Pastor, que vitória é esta? É uma vitória grande que Deus está te entregando nesta noite. É uma noite de ressurreição de sonhos, projetos e ideais, mas projetos e sonhos novos, caminhadas novas para a glória do nome de Deus. Quarto lugar, quando Jesus entra para ficar, Ele proporciona uma nova conversa. Veja o verso de número 34. Os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Quando Jesus entra na nossa vida, o assunto da nossa conversa muda. O pessimismo e o desespero dão lugar à esperança e à perseverança. Os assuntos profanos e promíscuos dão lugar ao que é respeitável e sagrado. Os nomes de pessoas que eram citadas agora são substituídos por exemplos da Bíblia. Veja, os dois discípulos antes tinham uma conversa derrotista, melancólica. Agora eles viajaram mais de 10 quilômetros para ter uma nova conversa. Uma conversa que fazia o coração arder. O que eu aprendo é que quando Jesus entra em nossa vida, a conversa passa a arder no nosso coração. Não é mais a língua que arde nas conversas, mas é o coração quebrantado que começa a arder. Não é mais a carne que arde com o pecado, é o poder do Espírito que busca o Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus entra em nossa vida, Ele nos enche de poder. Andamos quanto for preciso para ter uma vida nova, de uma comunhão diferente com Ele. Diga para o seu irmão: Ele quer mudar o seu discurso. Ele quer mudar as suas conversas. Você crê que haverá uma mudança radical? Este ano você vai só dizer: deu certo. Aconteceu. Cheguei. Vai no culto de ação de graça na minha casa. Está convidado para participar da festa. Por quê? Porque a porta se abriu. Alguém disse que ia fechar, se abriu uma segunda porta. Este vai ser o ano do seu discurso mudar. Não vai ser o ano de você pendurar as suas harpas no salgueiro, não. Vai ser o ano de tirar as harpas do salgueiro
cheio do poder de Deus sempre tem assunto. Ele não consegue ficar calado. Ele não fica fazendo a cantiga da galinha de Angola, tô fraco, não. Ele tem sempre algo novo para contar, tem sempre um testemunho para contar. Isso vai ser a sua vida este ano, uma vida que sempre vai ter uma nova história para contar. O bispo vai entregar o microfone na tua mão, tem que tomar cuidado para você não falar o culto inteiro sozinho, porque Deus vai te dar tantas vitórias este ano, que você vai ter muitas vitórias para contar. Vitória de cura, de libertação, de salvação, de ressurreição, vitória de portas que se abriram, de milagres que aconteceram. Jesus, quando entra na nossa vida, Ele proporciona uma conversa boa, uma conversa nova, uma conversa edificante, uma conversa poderosa, uma conversa curadora, uma conversa restauradora. Se prepare, este ano Deus vai mudar o seu discurso. Se coloque em pé. Jesus entrou para ficar, para trazer comunhão, para trazer visão, para trazer uma nova caminhada, mas também Ele entrou para ficar, para nos trazer uma nova conversa. Só o impacto de Jesus em nossa vida mudará o nosso discurso. E olha, quem recebeu Jesus, ele não se contenta em somente ter a resposta que ele precisava. Eles saem da aldeia de Emaús e voltam a Jerusalém, porque tem outras pessoas esperando uma boa notícia do outro lado. Olha, tem muitas pessoas que estão esperando uma boa notícia a respeito de você e da sua família. Esta boa notícia Deus está te dando hoje, se chama vitória, se chama milagre. Você vai voltar vai voltar neste lugar e vai trazer esta resposta que esta pessoa está esperando. Uma resposta de um milagre. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Nós estamos no início do ano, onde projetos, ideais, sonhos estão sendo colocados diante do altar de Deus. E eu entendo que o ano que se passou você teve muitos pensamentos, mas poucos deles se tornaram realidade. Mas Jó diz em Jó 42, verso 2: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. É o Espírito do Senhor que te faz essa pergunta esta noite. Quantos pensamentos você teve hoje? Quantos pensamentos você teve hoje? É difícil de se calcular. A segunda pergunta é: quantos deles se tornaram realidades hoje? Já é mais fácil de dizer. Agora olha o que o texto diz: que nenhum dos pensamentos de Deus podem ser impedidos. Este ano da ressurreição é o ano de todos os pensamentos de Deus em relação a você, em relação à sua família, se tornarem realidades. Este ano Deus está pensando na sua saúde, e você vai sair daqui com saúde. E não sair daqui só com saúde, levando saúde para alguém da tua casa, para alguém da tua família e da tua parentela. Este é o ano em que Deus está
Porque Deus vai libertar, vai salvar lá dentro da sua casa. Porque você precisa ser um vencedor lá dentro. Deus hoje está pensando na sua família. E o pensamento de Deus não pode ser impedido. Nada nem ninguém pode impedir o sonho dele. Os pensamentos dele. Terceiro, Deus está pensando na sua área financeira. Este vai ser o ano de Deus lhe prosperar muito. Você e a sua família, mas entenda, Ele está te prosperando. Ele vai te prosperar com um propósito, para você ser um abençoador da obra e daqueles que caminham nesta obra pelo Senhor e pela causa dele. Quarto, o pensamento de Deus para você e para a sua família. Está pensando no tempo agora. No tempo.